Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga aqui em Belo Horizonte e eu venho falando para vocês nos vídeos anteriores sobre a função adaptativa das emoções e hoje eu falarei sobre os fatores que interferem na regulação das emoções. Então, você sabia que sem emoções sua vida não teria significado, colorido, contentamento ou então uma conexão com as outras pessoas? Você sabia também que as emoções te fazem lembrar e pensar em suas necessidades, em suas frustrações, direitos e deveres? Então, as emoções são fundamentais nas nossas vidas. Elas vão dando esse colorido, elas vão nos dando uma condição de nos organizar dentro do ambiente, das circunstâncias que vão nos apresentando. Então isso significa que ao longo do dia elas sofrem oscilações. Então o que seria uma desregulação emocional? A desregulação emocional já é quando as nossas emoções elas estão ou em excesso ou em falta. E aí com isso vai gerar muito transtorno nas nossas vidas e nas nossas relações. Mas hoje eu não falarei sobre desregulação emocional, porque quando falamos de desregulação emocional, já estamos falando em algo mais grave. Hoje nós vamos falar sobre fatores que interferem na regulação emocional, tá? No dia a dia. Então, olha só, um dos fatores são as oscilações hormonais. Por que elas interferem? Lembre que eu falei para vocês que as emoções, elas fazem disparos fisiológicos que vão interferir em todo o nosso organismo, nos dando uma resposta no comportamento de como agir naquela situação? Então, as oscilações hormonais, elas vão interferir então também nessa regulação emocional. E quando elas acontecem? A entrada na adolescência, todo esse período da adolescência, tensão pré-menstrual, gestação e pós-parto e também no climatério. E também no período da amamentação, não é? Por quê? Porque neste momento nós vamos sofrer uma oscilação maior. Alguns hormônios eles agirão com maior intensidade e automaticamente podem provocar uma oscilação também no nosso humor. É por isso que muitas mulheres reclamam, né, de ficarem mais nervosas, ou mais ansiosas, ou mais chorosas no período de tensão pré-menstrual. E quando ocorre também disfunções em algumas glândulas endócrinas, em algumas não, em todas, né? Em todas as glândulas endócrinas vão gerar também uma desregulação emocional. Então hoje eu vou trazer o exemplo da tireoide. Todo mundo já deve ter ouvido falar do hipertiroidismo ou do hipotiroidismo. Então no hipertiroidismo, o que vai acontecer? A tireoide ela vai secretar mais substâncias, então a pessoa ficará mais agitada, mais irritada, pode ter insônia. Já no hipotiroidismo, que é uma secreção reduzida desses hormônios, a pessoa ficará mais desanimada, com mais cansaço, mais sonolência, tá? Então, isso é um exemplo de como que as oscilações hormonais podem interferir nas nossas emoções. O que mais que interfere então nas nossas emoções? Heranças genéticas. Todo mundo vai nascer com temperamento. O bebezinho já nasce com temperamento porque o temperamento ele é inato e ele vai ser herdado. Nós herdamos traços de personalidades dos nossos antepassados, tá? E isso vai interferir também no nosso jeito de ser ao longo da nossa vida. E tem algumas características dos traços de personalidade que podem contribuir. No caso, perfeccionismo ele pode contribuir ou prejudicar. E a autocrítica também, que podem prejudicar ou contribuir, dependendo do grau. E se vocês querem saber mais sobre personalidade, então vão lá, procurem lá por Juliana Mendes no Espaço Integrar. A Juliana está falando sobre personalidade e aí embaixo vocês vão ter um link para acessar o Espaço Integrar.
Outro fator que interfere são os fatores ambientais. E os fatores ambientais são estressores ao longo da vida, né? Ninguém tem uma vida toda organizadinha, perfeita. Nós vamos passando por situações e nós temos situações que são previsíveis. Quais são elas? Né? O nascimento, a chegada de um bebê na família vai trazer toda uma organização, a necessidade de adaptação, vai sim trazer algum estresse, preparação para o Enem, a busca do jovem adulto de inserção no mercado de trabalho, um casamento, o início da vida a dois, enfim, são estressores previsíveis. E nós temos aqueles estressores que não são previsíveis, são imprevisíveis, que são experiências traumáticas, essa situação mesmo da pandemia, lutos, acidentes, guerras, violência, enfim, tudo aquilo que não é esperado. E também como fator ambiental, nós temos questões que interferem muito no nosso humor, né, nas nossas emoções, na regulação das emoções, que é o ambiente familiar. Então, se esse ambiente familiar for seguro, ele promover segurança, ele promover acolhimento, validação, respeito às diferenças, será um ambiente familiar que vai dar condição para a pessoa de se regular. Mas, se for um ambiente familiar com pais críticos, punitivos, violentos, insensíveis, instáveis, um ambiente familiar incongruente, permissivo ou negligente, aí eu já vou adiantar para vocês que as coisas podem complicar. Então vamos dando prosseguimento. Outro fator que interfere muito na regulação das emoções é a dor crônica. Então pessoas que têm alguma doença, que vivem sempre com a dor, com dores crônicas também, que não necessariamente uma doença, mas por exemplo, enxaqueca, ou então crianças que sofrem de otite de repetição, ou pessoas com doenças articulares, são pessoas que elas ficarão mais irritadas, aquilo vai causando um desgaste emocional e consequentemente uma maior desesperança, o que pode levar sim a outros problemas mais sérios, como por exemplo um quadro depressivo. Outro fator muito importante que todos nós psicólogos falamos no consultório, e a gente ainda escuta gente falar assim pra gente, é mesmo? É o sono. O sono é importantíssimo, porque o sono é uma necessidade fisiológica. Nós precisamos de estar com o sono regulado para que nós tenhamos uma organização da nossa memória, de tudo que passou ao longo do dia, e também para favorecer a aprendizagem. Então o que acontece? Pessoas que têm um sono inadequado, o que é um sono inadequado? Que é um sono que a pessoa acorda cansada, que ela não se sente estabilizada, né? Ela não se sente, como é que eu vou dizer? Ela não se sente satisfeita, tá? Essa pessoa provavelmente ficará durante todo o dia mais irritada e com o passar do tempo isso pode gerar também prejuízos de memória. Então o sono, ele é tão importante, que se ele não fosse importante, vocês concordam comigo que não existiria adicional por insalubridade para pessoas que passam a noite em claro trabalhando? Ou que seria obrigado por lei que essas pessoas tivessem intervalos maior para descanso? Então, pensem nisso. O sono é muito importante, tá? E a quebra do circadiano, que é de todo o período de sono, pode levar sim a problemas de desregulação emocional, tá ok? Então vamos seguindo adiante. Outra coisa que também provoca muito, que interfere muito na regulação das emoções, é o abuso de substâncias psicoativas. E o que acontece?
o álcool, então eu vou focar um pouquinho no álcool, ele vai promover, assim como todas as outras, vai promover mudanças cerebrais relevantes, tá? Ele vai interferir na química neurológica, não é? E o grande fator é que as pessoas que praticam, né, que bebem muito, que abusam dessas substâncias, elas não têm condição de entender o que acontece com elas. Quem vai dar retorno para elas, se não está legal ou se elas estão usando de forma abusiva, vai ser o seu entorno, as pessoas com quem ela vive. E aí eu quero dizer assim, se as pessoas falam para você, olha, se cuide, tá em exagero, escute, porque elas falam isso é porque elas te amam. Se elas não te amassem, elas não falariam isso, elas simplesmente te ignorariam, não é? Então, para sabermos se estamos abusando dessas substâncias psicoativas, precisamos olhar no nosso entorno, dar ouvido para as pessoas que amamos, que estão diretamente com a gente. Outro fator também que interfere na regulação emocional é a pessoa estar acometida, claro, por algum transtorno. Então, se ela estiver num período, se ela estiver acometida por uma depressão, ou se ela tiver com algum problema neurológico, isso tudo vai interferir, então, nessa organização das emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são, quimicamente, elas vão fazer modificações a nível neurológico e elas vão também sofrer interferência desta química, tá ok? Então, outro fator, o uso excessivo de eletrônicos. Pois é, vocês sabiam que ele pode interferir no sono, que vai provocar irritabilidade, que vai provocar também redução na persistência para recompensas de longo prazo e isolamento social? Pois é, então isso também vai interferir na regulação emocional e no caso de crianças e adolescentes, vai interferir nas aprendizagens sociais também. Por quê? Porque eles ficarão privados, eles se privarão dessas relações sociais. E como nós somos seres sociais, haverá então prejuízo. Então é isso. Ficaremos por hoje. Espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like, compartilhe com as pessoas que vocês acham que pode ajudar. Se inscrevam no canal, porque aí vocês sempre terão as notícias. E então nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para todos.